Estão chegando, eu vou começar algumas aqui, ô Júlio. O Thiago MS Oficial, muitos estão mandando aqui pelo meu Instagram, tem outros que mandaram pelo WhatsApp também, perguntando sobre o Mussa. Ele é o culpado de tudo isso? Ele pergunta assim, não. E o Mussa? O culpado de tudo, ele afirma. Qual é a culpa do Mussa nesse processo todo? Eu não boto a culpa no Mussa por uma razão muito simples. Uma eleição, ela não é tocada por uma pessoa só. Isso é uma enganação. Usaram uma pessoa como bode expiatório, como o Cristo, que facilita. Você cria lá uma figura e bate nessa figura. A eleição do Vasco ela é coordenada por 3 pessoas, três instâncias, né? Como eu falei aqui, a Junta Eleitoral, a Assembleia Geral e a Diretoria Administrativa. Não tem eleição sem esses 3, galera. Não tem eleição sem esses 3. Seja uma eleição boa ou ruim, uma eleição bem feita ou mal feita. Não tem. Então, se assim, a culpa de quem? A culpa dos 3. Ou seja, dos membros da Junta Eleitoral, da Assembleia Geral e da Diretoria Administrativa, que em nenhum momento conseguiu criar um mínimo de concertação entre essas partes. E aí, para mim, assim, a principal responsabilidade é do presidente do clube. Porque cabe ao presidente do clube fazer essa liderança. Cabe ao presidente do clube trazer esse grupo à mesa e criar o mínimo de acordo entre os participantes desse processo. Aliás, a chapa foi eleita por ele, inclusive. Né? Então, somente no final do processo, ou seja, estou falando já aí do dia 5 de novembro, ali, início de novembro, somente lá foi que o Campelo, porque viu a confusão que estava e que aquele caldeirão ia explodir, é que começou a chamar as pessoas para conversar. Mas a eleição está marcada desde quando termina a outra. Ou seja, a eleição de 20 termina no dia 14, no dia 14 de novembro de 2020, já está marcada a próxima. Está no estatuto. Então, assim, não tem porquê deixar para fazer a eleição um mês antes da eleição, que foi o que o Campelo fez. Não tem porquê. Então, eu diria o seguinte, se tem um culpado nesse processo, o culpado é o presidente do clube. Agora, a responsabilidade é dessas 3 instâncias. Assembleia Geral, presidência do clube, diretoria administrativa e junta eleitoral. São os 3 que fazem a eleição, não é um. Não existe eleição feita por uma pessoa. A eleição é feita por esses 3 grupos. São eles que fazem uma eleição. Então não tem ação do Mussa, porque muita gente fala e tem me mandado perguntas, o Ronilton, por exemplo, o Muay Thai, pede pro Mussa te retirar a ação. A ação do Mussa, veja bem, é importante clarificar isso. Se tirar a ação, muda tudo? A ação do Mussa, não tem negócio de tirar a ação. A justiça não funciona assim. Eu não sou advogado, mas vamos ser razoáveis. Não existe você botar uma ação e amanhã dizer assim, gente, não quero mais não, tira. Não funciona assim. O Mussa, no momento da ação, ele representa a Assembleia Geral do Vasco. Ele entra como... Não era o Mussa, ia ser o Otto, ia ser o Josézinho, o Pedrinho, não importa. Hoje seria o Otto. Então a ação é do Otto, na figura de presidente da Assembleia Geral. E aí não tem outro realmente, porque quem é o protagonista, ou seja, quem é o responsável pela Assembleia, pela eleição, é o presidente da Assembleia Geral. Vale dizer o seguinte, o que é uma eleição, galera? Só para entender. A eleição nada mais é do que uma Assembleia Geral Ordinária, uma AGO. Por que é uma Assembleia Geral Ordinária? Foi o que eu falei no começo. Porque ela está prevista no Estatuto. Tem prazo definido. Então não tem porquê a gente ter novidade. A eleição vai acontecer naquele prazo definido pelo Estatuto. Tem que acontecer. Qualquer coisa que fuja disso abre espaço para uma discussão na Justiça, que é o que tem acontecido constantemente. Então, a Assembleia Geral Ordinária, no dia da Assembleia Geral Ordinária, quem comanda o clube é o presidente da Assembleia Geral. Porque ele é o responsável, ele é o representante do conjunto do quadro social. O presidente da Assembleia Geral é quem representa todos os sócios naquele dia. Então, ele é o responsável pelo clube aquele dia, somente aquele dia. Durante o processo eleitoral como um todo, ele depende, isso está claro no Estatuto, de algumas entidades, de alguns atores do clube. E desses atores que eu comentei agora inicialmente. Então não tem um responsável. É um conjunto de pessoas que fizeram o desastre da eleição de 2020. O Márcio Sara manda pergunta para você aqui. Qual o movimento que você acha que deve ser feito para o Vasco ter união? E se você acha que a postura sua com o Salgado se equivale à do Eurico com o Campelo nas últimas 2 eleições?
Não, com o Campelo não. O que eu diria é o seguinte, para começar, eu acho que a união ela é importantíssima para o clube. Agora, veja bem, uma coisa é a união para o clube, outra coisa é cada um ter o seu projeto. E ter o seu projeto diferente, o A ter projeto diferente do B, que tem projeto diferente do C, não é ruim. Pelo contrário, isso enriquece o clube. Perfeito. Ou seja, nós temos visões diferentes que podem ser colocadas no clube. Isso é bom, não é ruim. Agora, depois da eleição, aí sim tem que se unir em torno do clube. Porque a eleição não acaba quando acaba a eleição. O problema é que a eleição não acaba quando acaba a eleição. E foi o que nós tentamos fazer ao longo de 2017 e ao longo de 2020. Para você ter uma ideia, Fábio, em 2014, nós tivemos a eleição em 2014. E aí, quem estava comigo vai lembrar bem. Nós fizemos uma reunião e nessa reunião o nosso grupo jurídico, 2014, nos deu um parecer dizendo que a gente poderia entrar na justiça suspendendo a eleição de 2014. E aí eu virei para eles e falei assim, não vamos fazer isso, porque é o seguinte, o Vasco vai cair para a segunda divisão. O Vasco está no momento de necessidade de recuperação. Se nós fizermos isso, nós vamos passar 2015 inteiro discutindo uma eleição e o Vasco na segunda divisão. Então é melhor deixar como está, a gente brigar na próxima eleição. Então vamos fazer o melhor trabalho possível para 2017. E foi o que nós fizemos. Nós passamos 3 anos trabalhando para a eleição de 2017. E aconteceu, conseguimos a eleição. Então o que eu acho é o seguinte, que a união, sim, ela tem que acontecer, mas não durante o mandato. Desculpa, não durante a eleição, durante o mandato. Então o que eu fiz em 2014, vai lembrar, galera, o seguinte, e aí a prática, a prática é critério da verdade nesse caso específico, tá? E eu vou dizer uma coisa. Quem lembra aí de 2018, o Campelo brigou com o Roberto Monteiro. Era a mesma chapa, se aliaram. Brigaram por razões óbvias, tinham agendas diferentes, como eu falei aqui. E o Campelo, o Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo, se colocou ele como oposição ao Campelo. E tentou, na segunda reunião do Conselho Deliberativo, agora não me lembro, tirar o Campelo da presidência. Acho que foi a primeira reunião do Conselho Deliberativo, não me lembro agora. O Campelo se manteve na presidência graças ao nosso voto. Isso está registrado. Você procura na internet também que está aí. Por que nós fizemos isso? Porque na época nós falamos, não vamos fazer isso, não vamos permitir que se faça um novo golpe num novo presidente. Ele vai ficar até o final do mandato e não vamos tirar ele depois na eleição. Porque na tua visão houve um golpe na Lagoa. Não houve um golpe na Lagoa. O que aconteceu na Lagoa, aquilo foi amoral, vamos dizer assim. Porque foi dentro do estatuto. Então, sim. Ganhou dentro do estatuto, eu jamais faria uma coisa dessa, né? Eu jamais seria vice de alguém e, na calada da noite, me aliaria ao nosso grande inimigo, porque passamos uma eleição inteira falando mal do Eurico, criticando o Eurico. Na calada da noite me aliaria ao grande inimigo e ganharia a eleição com os votos desse cara.